Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está no canal IEA Discipilarzinho, um lugar de gente feliz e vitoriosa. Hoje nós iremos dar continuidade ao ciclo de número 4 da classe dos discipulados, que tem, portanto, uma nova identidade. A lição é a lição de número 11, que tem como título Não julgue o próximo para que não seja julgado. Este texto bíblico base se encontra lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 ao 6. E eu gostaria de ler juntamente com vocês para nós meditarmos nessa manhã, nesta aula. O texto diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Verso 6 finaliza dizendo assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando-se vos despedacem. A meditação está em Lucas, no capítulo 17, o verso 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eu quero, nesta manhã, meditar com vocês em 3 pontos. Primeiro, que Jesus, ele fala que ele dá continuidade no Sermão da Montanha, no capítulo 7. É interessante nós relembrarmos que nós estamos estudando neste ciclo o Sermão da Montanha, que inicia-se no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E nós já estamos no capítulo 7. E aqui nesse ponto, no capítulo 7, na continuidade do Sermão da Montanha, Jesus ele faz a seguinte referência para que nós venhamos julgar primeiro a nós, né? Venhamos fazer uma análise pessoal na nossa vida, ao invés de analisarmos a vida do próximo, né? E também ele diz alguns princípios que nós veremos nesta lição, como que nós devemos agir em relação ao julgamento, né? Se nós devemos ou não fazer o juízo da vida do próximo, como que nós devemos analisar segundo a Bíblia, né? Para que nós não venhamos estarmos pecando, estarmos desagradando os olhos de Deus. Eu gostaria de ler junto com você aqui o capítulo, o tópico número 1, o tópico número 2, o tópico número 3. São 3 tópicos que nós iremos analisar. O tópico número 1 diz que não devemos ser julgadores dos outros. O tópico número 2 diz que devemos primeiro olhar para nós mesmos. E o tópico 3, se fôssemos julgados pela severidade de Deus, certo? Então, para nós iniciarmos essa aula, nós já vamos começar meditando aqui no primeiro texto, no primeiro versículo de Mateus 7, 1 e 6. Não julgueis para ser julgado. Nós precisamos analisar que no ministério de Jesus Cristo, quando veio até este mundo, Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. E é interessante que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós observamos que o encontro de Jesus com Zaqueu está em cima de uma figueira, e Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa porque me convém pousar na sua casa. E quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, começa a pregar para Zaqueu, Zaqueu fala para Jesus que ele retribuiria 4 vezes mais se ele tivesse causado algum dano, né? Ele reconhece, ele se arrepende, mas nós não vemos o nosso Senhor Jesus Cristo em hipótese alguma, em momento algum, julgando Zaqueu. E quando Zaqueu confessa o seu pecado, Zaqueu faz uma autoanálise da vida dele, das ações dele, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, Jesus olha para ele e fala: hoje chegou salvação
para esta casa, a salvação chegou neste lar. Então nós precisamos observar essa passagem de Zaqueu e Jesus, nós observamos que Zaqueu fez uma introspecção, ele analisou a sua própria vida em vez de julgar as situações, julgar a vida das outras pessoas. Então, no tópico 1 diz que nós não devemos ser julgadores dos outros, né? Nós devemos ter um olhar segundo a palavra de Deus. E para nós termos como base João capítulo 7, em João capítulo 7, no verso 24, a Bíblia estabelece quais são os princípios, como que nós devemos olhar, né? Num sentido assim de que nós não devemos julgar as pessoas, mas nós devemos ter um olhar clínico. E olha o que diz no Evangelho segundo João. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Meus irmãos, nós às vezes somos equivocados em julgarmos as situações, as circunstâncias da vida, olhando com esses olhos físicos. Meus amados, nós podemos sim ser enganados pelas circunstâncias, pelas aparências, como diz aqui no texto do Evangelho segundo Mateus 7, 24. Nós podemos sim, os nossos olhos nos enganam. Muitas das vezes a informação não é verdadeira, muitas das vezes, né, as aparências não são verdadeiras, não é exatamente aquilo que apresenta aos nossos olhos. E eu sempre destaco esse texto que quando Samuel vai ungir Davi, Samuel é enganado pela aparência, ele olha para os filhos de Jessé, que estão bem vestidos, que têm porte físico, que têm uma aparência agradável aos olhos, e é enganado. Mas o próprio Deus orienta Samuel e revela para ele naquele instante que seria Davi que seria ungido rei de Israel. Então nós vemos que Samuel era um homem ungido por Deus, um homem cheio da presença de Deus, só que ele foi enganado pelas aparências. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não seja enganado pelas aparências. Olhe segundo a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos instrui? Nos instrui dizendo que nós devemos olhar uma árvore pelos seus frutos. Nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Devemos analisar os frutos, né, desta árvore, e não nós simplesmente olharmos de primeira impressão e darmos um juízo. O segundo tópico aqui, devemos primeiro olhar para nós mesmos, né? Jesus aqui destaca com certa veemência, ele fala aos discípulos, ele fala neste sermão, dizendo assim: como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Meus irmãos, é impossível, é antiético que nós praticarmos essa atitude de queremos corrigir o nosso irmão praticando o mesmo erro. E é interessante, se você olhar aí na sua casa, na lição, no subtópico 2, que existe um princípio ético para isso. Em primeiro lugar, Jesus está estabelecendo aqui este princípio ético. Ele diz que para nós chamarmos a atenção de uma pessoa, para nós querermos corrigir uma pessoa, nós temos que estar com a nossa vida, meu irmão, no altar, nós temos que ser exemplo. Não podemos estar cometendo o mesmo erro e querermos chamar a atenção do outro. Jesus trata aqui como hipócritas, né, que são os fariseus e escribas, que cometiam os mesmos erros e queriam advertir as outras pessoas. Então nós precisamos primeiro entender que nós precisamos ter moral, né? Moral aí está relacionado ao nosso comportamento, à nossa vida cristã, à nossa prática, né, do nosso dia a dia, para que nós possamos primeiro aí orientar, aconselhar de uma forma amorosa, de uma forma, né, espiritual, de uma forma orientada pelo Espírito Santo, para que o nosso irmão não venha cair mais nesse erro, não venha mais cometer esse erro, e não passarmos uma impressão como os fariseus, que estamos tendo uma vida que nós temos o direito de chamar a atenção de outra pessoa, mas nós cometendo o mesmo erro. Então, fica esse princípio ético aí de Jesus Cristo, que nós precisamos estar com a nossa vida pautada na palavra de Deus, nós devemos estar com a nossa vida em santificação e sermos exemplos, né? Paulo mesmo já orienta dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então nós precisamos estar atento para não cair nesses erros. E o terceiro tópico aí que eu quero destacar é sobre dar as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos. Jesus fala aqui no verso 6, dizendo, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando-se vos despedacem. Meus amados, eu quero destacar para vocês este texto. Jesus fala de faz três simbolismos aqui. Ele fala das coisas santas, ele fala dos cães, fala das pérolas e dos porcos. Meus amados, as coisas santas é a palavra de Deus. A pérola, as sagradas escrituras tem um simbolismo como pérola, né? Ela simboliza uma pérola, é algo preciosíssimo, a palavra de Deus. E os cães, os porcos aqui são os zombadores, aqueles que zombam, caçoam do evangelho, que não querem saber do evangelho, que não querem ser orientados, que não querem ser aconselhados. Então Jesus fala assim, sede prudente, vejam quem vocês aconselham, quem vocês orientam, quem vocês ensinam. Não deis aos cães as pérolas, né? Não deis coisas santas aos cães e nem pérola aos porcos. As coisas santas é a palavra de Deus. Olha aqui, eu quero destacar com você. Ao orientar seus discípulos a não lançarem coisas santas aos cães e pérola aos porcos, para que estes não as pisem e depois voltem contra os próprios discípulos para os despedaçarem. Jesus está querendo dizer que devemos ser prudentes em nosso zelo contra o pecado. Em alguns casos, isso significa que é importante ter discernimento para identificá-los. Convém não sair por aí aconselhando, exortando aqueles que realmente merecem censura. Meus irmãos, tem pessoas que realmente merecem essa censura, é a advertência, é a correção, sim, né? Nós vemos aqui o nosso Senhor nos ensinando que os religiosos hipócritas e pecadores, de forma geral, declaradamente arrogante e os zombadores. Então precisamos ter esse discernimento espiritual para sabermos quem realmente merece a advertência, merece a correção, que está deliberadamente errando, né, causando mau testemunho, está causando mal para a igreja, para os irmãos, carregando outros irmãos e conduzindo outros irmãos ao erro. Essas pessoas nós devemos sim corrigir, advertir dentro de um discernimento espiritual, respeitando a hierarquia, né, ministerial, né, sempre orientando, pedindo para que o pastor da igreja, né, possa estar falando com esse irmão, os líderes possa estar lhe orientando, para que essa pessoa seja bem advertida, bem orientada e que ele volte a andar pelo caminho de santidade, que ele volte a andar no caminho que agrade a Deus. Então, fica aqui esta lição para nós, que nós devemos sim saber, ter o discernimento de quem são as pessoas que querem a repreensão, que querem entrar pelo caminho, que querem entrar pelo caminho da obediência e servir a Deus com sinceridade. E é maravilhoso nós olharmos para isso, que quando uma pessoa ela é advertida, ela é corrigida, quando o Espírito Santo de Deus trabalha no coração dessa pessoa, ela se manifesta com um sentimento verdadeiro. E esse sentimento chama-se arrependimento. O arrependimento, ele é diferente do remorso. O remorso do mundo, ele causa tristeza, né, pelas consequências que ele está sofrendo. Mas o arrependimento verdadeiro e genuíno de um homem, de uma mulher que serve a Deus, que tem o Espírito Santo em seu coração, ele se concentra no pecado, no ato do pecado, aquilo que ele cometeu, aquilo que ele fez, ele se arrepende do pecado e esquece as consequências. Ele se concentra na ruptura, no afastamento de Deus, no que aquilo vai causar para a sua vida espiritual. E é maravilhoso quando nós vemos pessoas que são corrigidas, são advertidas e orientadas e geram em si esse arrependimento genuíno e verdadeiro. Eu digo que isso alegra o coração de Deus, isso agrada o coração de Deus, porque nós precisamos saber que nós somos pecadores, nós estamos sujeitos ao erro, mas se nós nos arrependermos, Deus é longânimo e bondoso para nos
perdoar. Amém, meus amados? Fica aqui essa reflexão e eu gostaria de finalizar esta lição com você lendo a conclusão. Lendo essa conclusão dessa lição maravilhosa. E a conclusão diz assim: que esse importante ensino de Jesus sobre o juízo condenatório possa ser aplicado em nossas vidas, sábia e obedientemente, para que possamos nos conduzir com sabedoria no relacionamento com o nosso próximo. Esses conselhos do Mestre são pérolas que seriam absolutamente tolos em desprezar. Se assim o fizéssemos, seríamos como os porcos e cães de sua fala. Deus, porém, pela sua graça, nos deu discernimento para entender e apreciar o valor das pérolas do Evangelho. Oh, glória a Deus! Nesta manhã, eu peço a Deus que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua família e que esses princípios bíblicos sejam aplicados na sua vida e que você possa colher muitos frutos, frutos dignos de arrependimento, como diz o evangelista João, na sua vida, e que você possa alcançar muitas bênçãos de Deus através desses ensinamentos bíblicos sendo praticado na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.